e aí, professor Maurício, como a gente não gosta de rotina, a gente já está dando um tour pela cidade de Porto Velho, né? Vamos aqui rapidinho, porque assim, precisávamos, né, manter a forma. A professora Lúcia já correu 6 quilômetros. Tá? No pensamento, Tá, já correu nos planos. Ela falou que vai correr até lá, no final vai voltar. Eu fiz os cálculos, 6 quilômetros e alguns metros. Pois Mas é. quem prestou atenção na última aula, no último exercício do Enem, tinha uma parábola. E o que é isso? Parábola? Se você... Será que é na Bíblia, assim, né? Que né, Jesus escreveu por parábolas, né? Tem a ver? Pode ser também, pode ser também. Mas aí se você olhar lá atrás, aqui na nossa pista de caminhada, que temos hoje nós aqui? temos ali uma passarela bonita. Quem ainda não conhece Porto Velho, né, nossos alunos da Mediação Tecnológica de Rondônia, é a oportunidade de vir aqui nos visitar e conhecer aí as belezas, né, os pontos turísticos de Porto Velho. A gente tem bastante coisa bonita aqui para conhecer, tá? E essa aqui é uma passarela que tem no espaço alternativo, ou seja, o lugar onde as pessoas fazem caminhada, corrida, levam as crianças para andar de bicicleta. É realmente um espaço bem legal que agora estamos começando a voltar a frequentar, né, graças a Deus, né? Isso. O pessoal usa para fazer atividade física, mas tem outros que vão lá para comer. Tem bastante variedade de comida também. Tem variedades coisa aí, né? Degustações dos quitutes. E claro, né? E o que essa passarela tem a ver com matemática, ou melhor, tem a ver com a aula de hoje, tem a ver com função quadrática, né? Tudo a ver, porque a gente não tá nesse ambiente aqui à toa, tá certo? E claro que isso vocês vão entender ao longo da aula, tá? Aula de número 24. Vamos lá? Tem muita coisa para aprender. E nessa parte 3 de função quadrática, a gente vai fazer o quê, professor Maurício? O estudo da parábola. Muito bem. Então, não é a parábola lá das escritas de Jesus, né? Mas tem muito a ver com a matemática, essa parábola. As habilidades continuam as mesmas, né? Compreender a função polinomial do segundo grau ou afim por meio de definição, já fizemos. Exemplos, sim. E gráficos na aula de hoje. Temos os zeros e o estudo do sinal também, né? Beleza, beleza? Beleza, beleza. Vamos à visitinha da aula de hoje. Vamos. Olha lá, escola bem linda, bem arrumadinha, bem pintada. A escola da aula de hoje, né? Que a gente manda aquele abraço carinhoso. Qual é? Olha aqui, já tá o nome aqui, né? Já tem ali. Raimundo Euclides Barbosa. Raimundo Euclides Barbosa, essa eu não conheço. Essa eu também não. E aí, então vamos ter que, né, começar a agendar quais que a gente não conhece pra gente poder ir visitar. Verdade. Vamos lá, então. E onde é essa escola? Onde é que fica essa escola homenageada nessa aula? Vamos lá. Boa pergunta. Boa pergunta. Um abraço para os professores presenciais da Escola Luiz Cabral, extensão da Escola Raimundo Euclides Barbosa, né? A gente tem duas situações, né? Tem a escola polo e tem a escola extensão. Então, aqui, às vezes, a gente não mostra aquela que o aluno frequenta, e sim a polo, ou vice-versa, né? Isso. E essa escola fica onde? Pimenta Bueno. Pimenta Bueno, aí. Rondônia, né? Bem ali. Então, beijo para todos os alunos e um abraço carinhoso aos professores presenciais. Saindo da nossa cartola mágica, né? O nosso mágico vem trazendo a parte 3 de função quadrática. Bora ver. A representação gráfica de uma função quadrática é uma parábola. Analisando a lei de formação y igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c números reais, com uma delimitação. O a não pode ser zero. B e c podem ser zero, mas o a não. A famosa parábola, né? Então, o estudo da função quadrática é extremamente importante dentro da matemática e em outras ciências também, né? A parábola, o que significa essa parábola, né? Ela pode ser encontrada em trabalhos relacionados à física, à química e à biologia. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola, né? Por quê? Gente, a gente viu que na função afim a gente tinha uma reta. Reta, né? O mais legal, antes de falar da reta, é o seguinte, que logo na parte intuitiva, nós aprendemos que os pontos marcados no plano cartesiano ligados são a curvas
da função. A curva da função, mas que é reta, né? Aí depois a gente viu que na função afim, essa curva é uma linha reta. Beleza. Na função quadrática, nós aprendemos, ou vamos aprender, que é uma parábola. Não, nós já aprendemos, né? Vamos só aprender a construir. Mas já aprendemos que é uma parábola. Só que ele abriu um parênteses. Qual parênteses? Tem aplicação na física, tem aplicação na química, tem aplicação na biologia. Não, e o mais legal é que agora a gente estava assistindo aula de química ali, né? Com o professor Almeida, a professora Sabrina, e a gente já estava vendo ali a parte gráfica, né? Tinha um gráfico lá. Tinha um gráfico tipo parábola, né? Uma semi-parábola, metadezinha da parábola. Olha aí, né? E essa parábola, onde ela está no nosso dia a dia, né? A gente vai ver um vídeo que vai mostrar para vocês onde a gente insere essa parábola no nosso cotidiano e às vezes está em lugares que você menos imagina. Quer ver? Vamos assistir. Oi, tudo bem? Todos os dias você nos encontra aqui nesse mesmo canal, mesmo estando a poucos metros ou milhares de quilômetros longe deste estúdio de transmissão. Isso só é possível por causa daquela antena ali, ó. Você já deve ter visto alguma parecida, as antenas parabólicas. Ela capta o som e as imagens e concentra tudo em um único ponto responsável por transmitir essa aula até você. E pode até parecer um detalhe, mas é a forma dessas antenas que garante esse efeito. A curvatura parabólica que vem da parábola matemática. A parábola ela tem uma relação entre uma curva e uma reta, em que essa curva ela é cortada em dois pontos, tendo nesse corte um vértice e também um foco. Isso é uma parábola. Ela pode também apresentar de várias outras formas, tendo como máximo, né, quando ela é invertida, para cima, e como mínimo para baixo. Aí pode-se citar alguns exemplos, como o chute de um goleiro para cima, de uma bola, um arremesso de uma bola de basquete, também uma antena parabólica. E você nem imagina, mas as parábolas estão presentes nos lugares onde a gente passa no nosso dia a dia. Você pode até me perguntar, o que eu estou fazendo aqui no meio de tantos carros? É que aqui tem um bom exemplo para você. Tá vendo esses modelos diferentes de faróis de carro? Apesar de serem diferentes, eles possuem formato e funcionamento parabólico. Olha aí, né? Em muitas situações do nosso dia a dia, a gente encontra a parábola, né? Inclusive aqui, na nossa passarela aqui do Espaço Alternativo. Olha aqui que linda, né? E o legal é que essa passarela é uma réplica, tá? Uma réplica da ponte, né, que nós tínhamos na BR. Então fizeram uma simulação. Olha só, e a ponte foi construída, né, há muito tempo atrás. Mas já usava o princípio, da parábola, né? Da parábola. Então tá ali a matemáticazinha. E legal, vocês não sabem ainda. E aqui tem várias, né? Porque aqui tem outra. Eles não sabem, mas tem aqui uma parábola de uma função crescente, né? Função crescente, tem uma função decrescente. Eles não sabem ainda, mas tem tudo aqui. Mas tudo isso a gente vai descobrir aí durante a nossa aula. Então vamos lá, né? Onde se encontra a parábola? Vamos ver. Radares, faróis de carros, antenas parabólicas e lançamentos de projéteis. Aí eles vêm lá em física, né? Lançamento de projéteis, aí fazem situações práticas, né? Resolve situações, problemas que envolvem aí um gráfico parabólico, né? Legal nos radares, nos faróis de carros, eles nem imaginam que tá tudo inserido ali dentro da parábola, tá certo? E aí, você lembra do valor de delta? Eu lembro. B² menos 4AC. Dependendo do valor de delta, a parábola se apresenta de forma diferente no plano cartesiano, não é verdade? Isso mesmo. Olha lá, então o valor de delta, ele determina algumas características da parábola. Então é isso que a gente vai ver agora fazendo o estudo desse gráfico parabólico, tá bom? Beleza. Quando o delta é maior que zero, né? O que acontece mesmo? A função possui duas raízes reais diferentes. Então nesse caso, x1 diferente de x2. E depois, quando o delta é igual a zero? Bom, quando o delta é zero, possui duas raízes iguais. O x1 é igual ao x2. Duas respostas reais iguais. Isso. E quando o delta é menor que zero, o que acontece Nós vimos mesmo? aquele caso da soma no produto. Lembra que nós não conseguimos achar? Não existe nem x1 e nem x2. Aí o detalhe, não existe dentro dos números reais. Beleza, né? E claro, né? Daí, depois disso, a gente vai verificar que
Isso pode ser representado graficamente, quer ver? Olha lá. Quando o delta é maior que zero, ou seja, positivo, né? A gente tem duas raízes reais distintas, diferentes, né? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10. Quando a gente resolver o b ao quadrado menos 4ac, a gente vai achar um delta positivo. Se tem delta positivo, tem dois toques no eixo x. Beleza? O x1 e o x2. Tocou duas vezes o meu eixo x, certo? Certo. Agora, se eu tenho um delta positivo ainda, né? Resolvi, achei que o meu delta é 9, achei x1 e achei x2, ou seja, duas raízes reais diferentes. O x1 aqui é diferente do x2. Que nós poderíamos ter feito aqui também de forma mais rápida pela soma e pelo produto. Bora fazer? Bora. Dois números que somando vai dar 7. o valor de B com sinal contrário. E dois números que multiplicando vai dar o valor de C. Então, somando dá 7. Eu acho que é 2 e 5. Agora já sabe, né? 2 e 5, ó. 2 mais 5? 7. 2 vezes 5? 10. Beleza, bateu, fechou, valeu. Então, dois valores aí distintos e diferentes. Ou seja, toca duas vezes o meu eixo x. Então, olha a representação aqui, ó, com duas raízes, tocando o eixo x. Certinho? Beleza, então, vamos a um outro exemplo agora. Quando o meu delta é igual a zero, o que acontece aí? Quando o delta é igual a zero, ela tem duas raízes reais e iguais. Ou alguns autores vão dizer o seguinte, que ela tem uma única raiz real. Isso, e aí então nesse caso x1 é igual a x2, porque o delta deu zero, né? Se o delta deu zero, tocou apenas um lugarzinho aqui no meu eixo x. Certo? Beleza. Legal, né? Vamos averiguar esse fato aí? Vamos resolver? Se a gente resolvendo, né, delta igual a zero, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E aí, o nosso delta é zero. Somar ou diminuir de zero não faz diferença, né? Então, o meu x1 acaba sendo igual ao meu x2. Professor, e se eu quisesse fazer por soma e produto, dá de fazer por soma e produto? Ah, dá também. Vamos lá. Dois valores que somando tem que dar o valor do B ao contrário, 4. E multiplicando tem que dar o valor do C, 4 também. Ah, então, dois valores que somando dá 4, pode ser 1 e 3? 1 e 3. Mas 1 vezes 3 dá 4? Não. Ah, então quem mais? 2 e 2? Ah, 2 mais 2? 4. E 2 vezes 2? 4 também. Bateu, valeu, deu certo. A gente poderia fazer por soma e produto sem precisar usar todo esse procedimento aqui. Beleza. Ótimo, né? Isso quando o delta é zero. E se o delta for negativo, gente? Que a gente já sabe que nesse caso não possui raízes reais, né? Não possui raízes reais, a gente tem um exemplo aqui, 2x ao quadrado mais 6x mais 10. Ele vai ter gráfico? Vai. Vai. A única coisa que acontece é que ele não toca o eixo x. Em momento algum da sua construção, ele vai tocar o eixo x. Olha aí, um delta negativo, né? Se o delta é negativo, não tem raízes reais, não toca o eixo x. Mas existe o gráfico da função? Existe. Existe a parábola, existe o gráfico, só que agora que vocês estão entendendo, a situação é, não tem zeros, não tem raízes, não toca o eixo x. Vamos comprovar isso? Olha lá, o delta negativo deu raiz de menos 44, não tem solução. Então, lembramos aí que raiz com índice par não permite radicando negativo, né? Então, com isso, não possui raízes reais. Beleza, beleza, né? Olha que legal. Então, esse detalhe aí é importante porque disso a gente já vai começar a entender o gráfico, né? A gente começa a entender os procedimentos do gráfico. Quando toca duas vezes, quando toca uma só e quando simplesmente não toca. Todos apresentam um gráfico da função, só que um não toca, outro toca uma vez só e outro duas vezes. Esse é o delta, aquele que a gente falava, né? Só tem um detalhe que você tem que observar. Em todos os exemplos, a parábola estava aberta para cima, em todos.
Ah, então ela pode ficar aberta para baixo? Pode também, mas nós vamos diferenciar melhor. O detalhe é só você observar a questão do delta e o toque no eixo X, tá? Se você quiser tirar o Y, podia tirar, não é? Só o eixo X e a parábola. 2 vezes, uma vez, nenhuma vez. Vamos adiante agora. Vamos aqui, vem aqui mais pertinho, vamos dar uma conversadinha de olho no olho. E o que acontece, né? Acontece que a situação é assim, ó, a gente fez toda um estudo do gráfico da função afim. A função afim, por ser uma reta, ela é mais simples, né? O gráfico da função quadrática, ele tem algumas características, né, um pouquinho mais avançadas. Então, assim, hora do mapa conceitual, né, professor Maurício? Já coloca no seu mapa conceitual quando o delta é negativo, quando o delta é positivo, quando o delta é zero, que já vai te dar algumas respostas com relação a isso. Isso. Mas a gente ainda tem mais coisas para ver sobre o gráfico, porque a parábola, ela vai te demonstrar quando ela é com cavidade para cima, como o professor Maurício falou, com cavidade para baixo, né? E alguns detalhes aí. Com cavidade não, que eles não, é abertura. Tá? Pode com ser. Cavidade é mesmo que abertura, tá? Vai estar para baixo e tá para cima. Nós vamos dar uma dicasinha aí da carinha feliz e carinha triste, Isso, né? Vai ficar da hora. Da hora. Perfeito. Vamos lá então agora no estudo do gráfico da função quadrática. Bora ver. Quando o delta é positivo, possui 2 raízes reais e diferentes. E eu posso ter olha o nome, concavidade ou abertura da parábola para cima e a concavidade ou abertura para baixo. Mas não deixou de tocar duas vezes o eixo X. Seja abertura para cima, abertura para baixo, tem 2 raízes reais distintas, né? Beleza. Agora, quando o delta é zero, já sei que são 2 raízes reais iguais, vai tocar uma vez só o eixo X? E a concavidade vai estar aberta para cima ou vai estar aberta para baixo, do mesmo jeito. Para cima ou para baixo. Legal, né? E aqui nesse caso, x1 igual a x2, x1 igual a x2. Então, indiferente de ser abertura para cima ou abertura para baixo, fica dessa forma aí, tá? Aqui também, só que aqui a gente tem x1 e x2, são diferentes, Isso, ó. O x1 está num lugar diferentes. e o x2 são pontos diferentes, né? E o x2 está em outro. Tá, beleza? Beleza. O meu delta agora é negativo, não possui raízes reais, mas a gente já viu que apresenta gráfico, né? Olha lá. Olha lá, para cima e para baixo. Não toca nenhuma vez. Para cima, concavidade, para baixo. E não tocou nenhuma vez o eixo X. Mas possui a curva da função. Beleza. Só não tem raízes reais. Perfeito. Legal, né? Muito bem. Então, aí a gente vai ver que para fazer o desenho da parábola, temos que ter algumas características dela. E isso nós conseguimos fazendo um estudo nos coeficientes da função escolhida. Então agora o meu A, o meu B e o meu C têm funções importantíssimas? Importantíssimas. Ainda bem que nós já lembramos para vocês os coeficientes. Quando falou coeficiente, algum aluno já deu um pinote. Ele falou, ai meu Deus, o que é isso? É o A, o B e o C. Cada um deles tem um papel fundamental na construção do gráfico. Aí vamos olhar aqui rapidinho, olha aqui para nós aqui rapidinho, porque agora é o seguinte, A, B e C vão ser analisados e estudados de maneira fundamental. Ele já está gritado lá, professor, lembra que o senhor falou lá na função afim, na linear, que quando o A é positivo, ela é crescente, quando o A é negativo, ela é decrescente. Vai continuar do mesmo jeito? Vai. Boa pergunta. Praticamente, né? Mas assim, tem umas particularidades que são só dela, né? A parábola, ela é específica, ela é única, né? E esse A, esse B, esse C, por isso que a gente bateu tanto na tecla, né? Tem que saber quem é o A, extrai da função da equação quem é o A, quem é o B, quem é o C, porque uma vez que você souber identificar, é muita chance de sucesso. Agora, se você não sabe quem é o A, o B e o C, o restante tudo depende disso. E aí
desanda, né? Sujeito, né? Desandar aí o bolo aí porque você não conseguiu identificar. Porque agora a gente vai ver o que cada um significa. Eles têm papéis importantes na representação da parábola e cada um tem o seu. E a gente vai entender um a um. Vem com a gente, vamos junto. Olha lá então. O A vai determinar a concavidade da parábola, ou seja, a abertura. O Azinho, né, lá da minha função, da minha equação, vai determinar se a concavidade é para cima ou se é para baixo. Vamos ver. Coeficiente A desempenha no gráfico a propriedade da concavidade. A professora Lúcia falou agora há pouco. Significa que se o A for positivo, ou seja, se o valor do A for um número maior do que zero, nós temos a concavidade aberta para cima. Se esse valor do A for um número negativo, ou como no livro traz, menor que zero, a concavidade vai ser aberta para baixo. Vejamos alguns exemplos. Legal, né? Então a gente já está aqui vendo que o A determina a abertura para baixo ou para cima, ou melhor, para cima ou para baixo. Para baixo é quando o A é positivo, para cima. E para baixo quando é negativo. Certo? Certinho. E aí, olha lá. A maior do que zero. Então, olha só a concavidade da parábola, ou seja, a abertura. A abertura está para cima. E aí vai respeitar aqueles outros 3 casos do delta. Daí eu posso ter uma função crescente, ou seja, um A positivo e um delta positivo. Aí toca 2 vezes, como está no desenho aqui, ó, tocou 2 vezes. Mas eu posso ter também um A positivo e um delta igual a zero. Daí só vai tocar uma vez. Como eu posso ter também um A positivo e um delta menor que zero. Aí não toca nenhuma vez. Muito bem. Essa concavidade para cima que determina o A. O delta já é a quantidade de raízes. A quantidade de raízes, isso mesmo. Cada um tem a sua função. Separadinho aí, tá? Não vamos confundir as coisas. Vamos ver agora, quando o A é negativo, aí uma concavidade para baixo. E aí também aqui teve um delta positivo, né? Um delta positivo. Tocou 2 vezes o eixo X. Nesse anterior aqui também, tá? Delta positivo, tá? Beleza? Quem é delta positivo tem X1 diferente de X2. São pontos diferentes, né? X1 e X2. E aí você, aluno, já pode criar aí um mapa mental, agora mental mesmo, sem colocar conceitos, só colocando esses desenhos. Nós temos agora, olha, parábola aberta para cima, concavidade aberta para cima e concavidade aberta para baixo. Aí eu tenho delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Você vai ter 6 desenhos diferentes, 6 tipos gráficos diferentes, só classificando esses detalhes. Ela é crescente com 2 raízes, crescente com 1 raiz, crescente com nenhuma raiz, decrescente com 2, decrescente com 1 e decrescente com nenhuma raiz. São 6 desenhos diferentes. Beleza, né? E aqui a gente sempre mostra um exemplo, né? Se você resolver essa equação aí, você vai ter uma situação em que tem aí aqui um A negativo, né? Olha aqui, o A é menos 1. Se o A é negativo, concavidade para baixo. No exemplo anterior, a gente tinha um exemplo de A positivo. A positivo, concavidade para cima. Isso tudo fazendo o estudo do nosso primeiro A, né? Do Azinho. Agora a gente pode também fazer do nosso B, né? Mas vamos primeiro fazer uma prática? Vamos fazer um exemplo? Só de olhar a equação a gente já sabe se é para cima ou para baixo. Quer ver? Vamos lá. Em cada um dos itens abaixo, use o valor do coeficiente A para dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Nós vamos tirar aqui os valores de A, B e C em todas. E depois vamos fazer o desenhozinho aqui do lado, para cima ou para baixo. Na letra A nós temos f de x igual a 5x menos 12 menos x ao quadrado. Vamos extrair todos os coeficientes ou só o A? Vamos tirar todos. Todos, né? Isso. Mas quem vai nos dar a concavidade é apenas o A, tá? Mas a gente já vai praticando, porque depois a gente vai precisar, né, sempre identificar todos, né? Então vamos lá.
Quem é o A na letra A? Menos 1. Ah, o A é quem acompanha o x quadrado Isso. sempre, né? Então, menos 1. Quem é o B? 5. O B é quem acompanha o x, né? Olha, tá tudo fora de ordem aqui. E o C é? Menos 12. Menos 12. Se o A é negativo, nós vamos observar sempre o A. A negativo com cavidade para? Baixo. Baixo. Então, beleza, abertura para baixo. Na letra B, quem é o A? O A é 1. 1. Quem é o B? 4. 4, né? Quem é o C? 4 também. 4 também. O A positivo agora. Se o A é positivo com cavidade? Para cima. Letra C, quem é o A? Menos 1. Menos 1. Quem é o B? O B é 0. Não tem ninguém acompanhando o X. No. E quem é o C? Menos 16. Então, a concavidade nesse caso, o A é negativo, concavidade para? Baixo. Baixo. E agora, quem é o A? O A é 2. Quem é o B? O B não tem B. B é 0. E quem é o C? O C é 2. Ah, eu tenho que fazer o jogo de sinal Tem, aqui? o jogo de sinal. Eu devo 10 e eu tenho 12. Então eu tenho 2. Então, a minha função, na verdade, é 2x ao quadrado mais 2. Isso. Ah, então meu C é 2. Olha que legal, né? O A é positivo. Se o A é positivo, com cavidade... Para cima. Olha, ficou parecendo um desenho aqui, parece uma cápsula. Entendeu? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Quem determina é o meu coeficiente A. Legal, legal. Vamos dar mais um passo à frente agora? Quem é que a gente vai estudar agora? Agora é o B. O Agora é o coeficiente C. C pulou o B. É, porque o C é mais facinho, né? Isso. O C, olha só o que o professor já colocou aqui, o C é o mais facinho de todos. Por quê? Porque o C é aquele ponto que toca no eixo Y, ou seja, é aquele ponto que vai marcar onde a parábola vai interceptar o eixo Y, vai cortar o eixo Y. E aí, se o C for positivo, ou seja, corta o eixo Y acima da origem, né? A gente tem uma origem, não tem? Tem. Olha aí, a gente tem o nosso eixo Y, nosso eixo X, e aqui a gente tem o ponto 0, 0, é a origem. Se eu tenho a minha parábola e ela corta aqui, por exemplo, cortou o Y acima do eixo X, eu tenho positivo. C positivo. Né? Tanto faz ela ser para cima ou para baixo, ela também pode ter virada para baixo e ter ser positivo. Isso mesmo. Né? Agora pode acontecer o caso de ela tocar a parte de baixo do eixo X, né? Ou seja, assim, né? Uma parábola assim, ó. Isso. A parte de baixo. Aí nós vamos ter aqui um C negativo. Tanto faz ela ser com a concavidade para cima ou para baixo. Se tocou o eixo Y na parte de baixo, ela tem um C negativo, tá? Mas ela também pode ter um C 0. Lembra que nós Pode. vimos lá o caso do C? Então, quando for 0 o C, ela vai cortar o eixo Y bem na origem, no ponto 0, 0. Vai cortar que é assim, né? Isso. Beleza, cortou aqui. Certinho? Certinho. Legal, né? Então a gente tem valores de C de acordo com a parte do gráfico também. O gráfico ajuda a identificar. Olha aí que legal. Aí agora a gente já faz um parâmetro, né? Olha aqui, nessa situação aqui, olha aqui, a gente tem uma situação aqui onde o A é positivo? É, com cavidade aberta para cima. Ah, tá com sorriso feliz, tá com carinha feliz? E o C? O C é maior que 0, ela tocou acima da origem. Então o C também é positivo? É, e ainda tem outra coisa também, o delta também é positivo. Ah, então a gente já pode ainda afirmar que o delta é positivo? Delta Por é quê? positivo. Porque, olha lá, tocou 2 vezes no eixo X. Ah, tocou 2 vezes no eixo X. E aqui, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Quem é o C? Quem é o A? O A é maior que 0, com cavidade aberta para cima. Ah, porque tá pra cima, né? Isso. Carinha feliz, olha ali. E quem é o C? O C é negativo, menor que 0. Por quê? Porque tá abaixo da origem. né? E quem é o delta aqui? O delta é positivo também. Porque tocou duas vezes o eixo X. Ai, gente, parece muita informação, né? Vamos dar uma conversadinha com a galera. Parece muita informação, mas não é, tá? É devagar mesmo que você vai atendendo, entendendo esse processo, esse procedimento, tá? Da representação gráfica. O que o gráfico significa, quais os coeficientes significam
significam para o gráfico e assim por diante, tá? Então, fica tranquilo, tá? Não é muita coisa, é assim mesmo, né? Agora, o mapa mental é muito bom. Se você fizer um mapa mental fazendo essas anotações, pronto, na hora de estudar é só rever ali aquela página do caderno que você fez o seu resumo e aí corre pro abraço que dá certeza de sucesso, tá? Vamos lá, então, agora a gente vai analisar o B? O B. É, vamos lá. O B vai fazer? Meu Deus, estou curioso já com o B. Antes disso, a gente pode ver que os coeficientes, eles não dependem um do outro. Não tem nada a ver, nada a ver. A gente pode ter um A positivo com B negativo. E o C negativo, Isso, C0, o A tanto positivo faz. com B positivo também. Ou seja, qualquer combinações de sinais, tá? Não dependem um dos outros, é tudo independente. Até porque cada um tem a sua especificidade, então não depende um do outro, tá bom? Vamos no B? O que o B nos diz? Coeficiente B nos diz que a inclinação da parábola, né, ou diz que a inclinação que a parábola toma após passar o eixo Y. Então, olha só, o B ele é uma ramificação do ponto C. Por que eu estou falando isso? Porque ele está falando o seguinte, quando passa pelo eixo Y, ou seja, quando toca no eixo Y, então, a partir do toque, o B vai se comportar de maneira diferente. Se o B for positivo, após interceptar o eixo Y, ele vai subir. Então, olha só, ele sobe, ele aumenta. Então, anota aí direitinho. B positivo, após o corte, né? Após o corte do eixo Y, o B sobe. E se o B for negativo? Após o corte do eixo Y, ele desce. E se o B for zero, professor? Bom, se ele for zero, após o corte do eixo Y, segue em linha reta. Uai, como assim? Mas não é uma parábola o gráfico? Você vai ver aqui no desenho bonitinho como é que fica essa situação. Vamos lá, então, para entender melhor graficamente, né? Isso. Olha aqui, esse aqui é o ponto que a parábola corta o Y, né? Após esse ponto, o que está acontecendo com a curva? Está descendo. Se está descendo, a gente tem um B negativo, tá? Negativo. Beleza? Agora, se a gente tem... Tu cortou o eixo Y, ou seja, passou pelo C, porque aqui é o C, né? Isso. Passou pelo C, tá subindo, tá crescendo. Então, o B é positivo. Aí a gente tem um B positivo, maior que zero, pois está acompanhando a curva e, no sentido do crescimento, subindo. Tá bom? Beleza. Agora temos um exemplo aqui, se o B é zero, né? Ou seja, a tendência é ir reto, não é que ele vai, né? Mas a tendência é seguir reto, por isso... É só olhar para os dois lados, né? Como se fosse uma simetria. Não tem nem uma subida nem uma descida, é uma tendência a seguir reto, né? Pois acompanha a curva, é como se fôssemos reto, em linha reta, tá bom? E aí, se o aluno for esperto, ele vai perceber aqui um detalhe, olha só aqui, ó. Nesse caso aqui, o B é zero, as duas raízes são iguais com sinais diferentes, ou seja, eles têm uma simetria, eles estão no mesmo ponto de um lado e do outro. Então tudo que tem de um lado também tem do outro? Isso, por isso que está falando de uma né? tendência, parece que é uma linha reta lá embaixo, né? Ele segue ali reto. Eu não consigo olhar se ele está descendo ou se ele está subindo, por quê? Porque é um eixo de simetria. São pontos parecidos dos dois lados. Beleza. E assim, olhando esse gráfico aqui, a gente já pode dizer mais coisas, né, professor Maurício? Esse aqui, a gente pode dizer mais coisas, não pode? Pode. Vamos lá, vamos dizer. O A é maior que zero. O A é o quê? Maior que zero. Maior que zero. Crescente. Positivo, tá? Com cavidade para cima, né? A outra coisa que a gente pode dizer, quem é o delta? O delta é maior que zero também. O delta também é positivo porque toca duas vezes o eixo X? Isso. E o C? O C também é positivo. E o C também é positivo? Também. Vou botar um C de verde aqui. O C também é positivo porque está acima do eixo X. E o B, negativo, né? Tá então descendo, fizemos né? uma análise do A, do B, do C e do delta. Pronto. Vamos fazer aqui também? Quem é o A? O A é maior que zero. O A positivo porque está com cavidade voltada para cima, né? Isso. Aberto para cima. Quem é o meu B? O B é maior que zero, já falou aqui. Quem é o meu C? O C é maior que zero também. C positivo, maior que zero, está acima do eixo X. E aí, para complementar, quem é o meu delta? O delta também é positivo, Delta maior que positivo zero. porque tem duas raízes reais diferentes, Isso né? mesmo. E nesse aqui, vamos analisar também. Vamos dar uma limpadinha nele aqui e vamos analisar. Quem é o meu A? O A é positivo também.
Tudo positivo, né? Deu coincidência. O A positivo, por quê? Porque é concavidade, boca aberta para cima, né? Quem é o meu B, já disse, né? Que o B é 0. Quem é o C? O C, cadê o C? O C é -3, né? O C é -3, onde toca o eixo Y. Então, negativo, menor que 0. E quem é o meu delta? Delta é maior que 0. Delta positivo, porque tocou 2 vezes o eixo X. Beleza. Legal, né? Para finalizar, a gente tem um exemplo aqui, né? E esse exemplo vai nos dar aí algumas instruções de como resolver as atividades de sala. Vamos ver. Qual das alternativas a seguir se refere a uma análise do determinante e dos coeficientes da função do segundo grau? Ah, então tá. Então, primeiro ele está querendo os coeficientes. Vamos ver? Quem é o A, o B e o C? O A é 1. O A é 1. Quem é o B? O B é 2. O B é 2 e o C é -8. -8. Nós estávamos analisando assim, não é que é maior que 0, menor que 0. Ah, sim. Então podemos dizer, né, aqui, né, quem é? O A é maior que 0. O B também. E o C é menor que 0. Ele está pedindo para a gente também analisar o nosso delta, né? Isso. O determinante, vamos calcular aqui rapidinho? Vou pegar outra cor, né? Vamos calcular o delta, porque ele vai dizer aí algumas coisas com relação às raízes, né? O delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. O meu delta vai ser o B, que é 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 8. O meu delta vai ser 2 ao quadrado? 4. 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 8? 32. 32 mais 4? 36. 36 é o meu delta. Então, eu tenho um delta maior que 0. Positivo. Vamos lá agora na letra A. O determinante da função dada indica que ela possui 2 raízes reais iguais. Tá certo. Até aqui tá certo, né? 2 raízes reais e iguais? Não, 2 raízes reais diferentes. Muito bem, porque a gente tem delta positivo. Isso. Então, o meu x1 é diferente do meu x2. E no complemento ele fala assim, ó, e indica que a concavidade da parábola é para baixo. Primeiro que quem indica isso não é o delta, mas tudo bem. Não, mas ele fala dos coeficientes, né? Tá, e os coeficientes indicam que a concavidade é para baixo. Não, olha lá, o A é 1, maior o A que é 0. positivo, então essa aqui não serve, né? Não é. Letra B, o determinante da função dada indica que ela possui 2 raízes reais distintas. Verdade. Verdadeiro, né? E os coeficientes indicam que a concavidade da parábola é para cima? Verdade. Verdade, então, letra B está correto. Vamos analisar as demais? Letra C. O determinante da função dada indica que ela não possui raízes reais. Não, mentira. por aí Então já foi. Letra D, o determinante da função indica que ela não possui raízes reais? Também não, né? Não, ela não tem. precisa nem analisar o restante, né? Letra E. O determinante indica que a função possui 2 raízes reais distintas, verdade, e que sua concavidade é para cima. Ué, mas é igual a letra B. Ah, então tá bom, 2 iguais. 2 iguais, tá certo, beleza. Era para ser uma só, né? Mas tudo bem. Tranquilo, então, a gente sabendo os coeficientes e a gente sabendo o delta, a gente vai longe, né? Porque a gente consegue identificar muitas situações aí que envolve essa parte, tá certo? Certinho. E aí aqui a gente tem uma dica, né? Mas explicando com desenho, ó. Carinha feliz, a gente tem um A maior que 0, né? Um A feliz, ó. Maior que 0, a boquinha para cima. Quando o A é negativo, menor que 0, a carinha é triste, né? O A negativo, a carinha triste. Legal, né? Assim fica bom. Façam esse desenho aí no caderno de vocês, que vai ajudar bastante na hora de identificar se o A é maior que 0 ou se o A é menor que 0. Beleza. Brincando com os números da aula de hoje, a pergunta é: os anéis da figura estão entrelaçados. Aí vem a pergunta: qual é o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos? Olhando para a figura, você faz uma análise. Fácil. Olha, os anéis tá tudo tá parecendo o símbolo das Olimpíadas, mas não é, né? Tá tudo entrelaçado. Qual é o menor número de anéis que, ao cortar, se eu fizer um corte,
Vão ficar todos soltos. Se eu cortar um só, solta tudo? Se eu cortar 2, eu consigo soltar tudo? Ou eu preciso cortar 3? Eu acho que tem que cortar os 4. Ou eu preciso cortar 5 para que todos fiquem soltos? Pensa, 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 pensa. É com vocês. Legal, né? Então, na aula de hoje, a gente viu mais algumas características mesmo da nossa função quadrática. Quando cortar o anel, cortou no meio, virar uma parábolazinha também. Já vi a parábola. Já viu, tá vendo parábola em tudo que é lugar já. Então, a gente finaliza essa aula agora e claro que só a prática vai levar você ao sucesso, à vitória. Então, vamos às atividades de sala. Até já!